Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o que fazer frente à destruição ambiental e à emergência climática. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, antes de falar do assunto de hoje, eu também quero, deixar um recado, né? Faleceu a Natália Urban, jornalista, trabalhava na TV Brasil 247, escrevia para vários portais de esquerda, era correspondente internacional, fazia um debate geopolítico, né, desde uma perspectiva anti-imperialista, solidária, humanista, em defesa dos povos explorados e oprimidos. Muito importante, uma pessoa muito jovem, a gente tinha quase a mesma idade, a Natália era só 3 anos mais velha do que eu. E aí, deixar uma mensagem de solidariedade, meus pêsames e sentimentos para família, para amigos, para todo mundo que admirava o trabalho da Natália, que era uma jornalista sensacional. A gente nunca teve contato pessoal, nunca conversei com ela de maneira pessoal, mas já tive muito contato político, já dividi live com ela, a gente já trocou textos, já trocou informações, enfim, era uma grande jornalista, uma grande comunicadora. Enfim, é uma perda lamentável para todos nós. Dito isso, vamos para o tema, né? O tema do vídeo de hoje é o que fazer, né, gente? Veja, eu lancei um vídeo no domingo passado, acho que foi domingo passado, em que eu falo sobre a questão, o agronegócio está ganhando com as queimadas. Nesse vídeo, eu destaco uma coisa que eu quero aprofundar aqui com vocês nesse vídeo. Veja, gente. O que fazer frente à catástrofe que está ameaçando a humanidade, né? E quando eu falo que está ameaçando a humanidade, isso não significa que no processo as pessoas vão sofrer igual, né? Quem sofre fundamentalmente é a classe trabalhadora, é as pessoas que vivem do trabalho, que vivem do seu salário, né? A mega burguesia, ela não é afetada por enchentes, por ondas de calor, por desertificação, por escassez de água e por aí vai. Então quem está sofrendo, quem, com perdão da palavra, se fudeu no Rio Grande do Sul, foi gente pobre, trabalhadora, assim, sabe? Quem tá se lascando agora com esse ar irrespirável em várias cidades do Brasil, também é gente pobre, trabalhadora. E aí, frente a isso, a gente precisa fazer um debate político. Veja, esse debate político ele precisa ir além do lugar comum de é fundamental colocar a questão ambiental na centralidade do debate político, da crítica anticapitalista e do projeto revolucionário. Veja, tem um acordo com isso. Tem um acordo com isso. A questão é o como, né? E aqui eu quero destacar com vocês 3 leituras que eu acho que a gente precisa superar para ontem, sabe? 3 leituras. Primeira leitura, que eu já comentei no vídeo domingo, mas quero aprofundar, que é, frente à questão dos mais de 150 mil focos de incêndio, surgiu, né, várias posturas, a meu ver, com todo respeito, oportunistas, de querer aparecer, de querer ganhar mídia, propondo aumento de penas para quem toca fogo de maneira ilegal. Veja, gente, hoje a Polícia Federal Brasileira, ela tem 11 mil policiais, sabe? O pressuposto de aumentar a pena é necessariamente, se fizer o crime de novo, quem sabe vai ter uma punição maior, mas sabe, a Polícia Federal, ela nem sequer tem um corpo capacitado para investigar todo mundo que colocou fogo agora em tempo hábil. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, aumentar a pena para quem toca fogo, né, em reserva ambiental, em território indígena e por aí vai, não muda o fato que o fundamental é evitar que isso aconteça, né? A não ser que a gente acredite no mito conservador de que todo crime é uma espécie de cálculo racional, né, entre o ganho que você pode ter praticando crime e o prejuízo que você pode ter de acordo com a dosimetria da pena e a certeza que o ato delitoso será punido, né? Então se a gente acredita que, meu irmão, vamos aumentar para 10 anos a pena para quem toca fogo, assim, para quem pratica crimes ambientais, ou vamos transformar em crime hediondo, isso vai fazer com que ano que vem, por exemplo, uns 10, 20 mil figuras do agronegócio, da pecuária, vão fazer o cálculo. Eita, olha, antes tocar fogo dava só 15 anos, 20 anos de cadeia, agora dá 30, agora não. Antes, 15 anos preso era de boa, mas 30 é foda, né? 20 é foda, né? Agora eu vou tocar fogo, mas não.
Isso assim, gente, desculpa, assim, isso não é sério, sabe? Responder isso com direito penal é uma forma de simular reação, né? Muito mais importante responder isso com direito penal seria fortalecer os órgãos federais de proteção ambiental. E quando eu falo fortalecer com orçamento e funcionalismo, né? Força de trabalho, concurso público, fundamentalmente o IBAMA e o ICMBio. Só que isso não vai acontecer, né? Então, assim, desculpa, gente, é chaveco, assim, sabe? Assim, é uma piada. Oportunismo para ganhar like em rede social. A segunda leitura, que é uma leitura muito ligada a figuras que estão na órbita ali do cirismo, né? É dizer assim, o agronegócio paga a conta. O agronegócio é o setor que mais atrai dólares para a economia. Veja, gente, eu já expliquei isso no canal, e aí eu vou fazer isso até de maneira mais sintética, mais rápida. A economia brasileira é cada vez mais desindustrializada, né? Há uma destruição sistemática da complexidade produtiva da economia. Não é um exagero afirmar que a economia do país é cada vez mais um buraco de mineração, uma plantação de soja e um cassino para especulação financeira, por rentismo, né? Nesta situação em que cada vez mais a economia brasileira se aprofunda a dependência, o rentismo, as atividades primárias exportadoras, é claro que cada vez mais a economia brasileira vai depender dos dólares trazidos pelo agronegócio. Mas isso não é porque o agronegócio é bom para o Brasil. Isso é porque o modelo econômico de reprodução do capitalismo brasileiro cada vez mais desindustrializa o país e privilegia o agronegócio. Consequentemente, é claro que o agronegócio vai ser o maior responsável, aliás, um dos maiores responsáveis pela entrada de divisas na economia brasileira. Mas isso não é mérito. Dando um exemplo esdrúxulo, meio tosco, imagine a situação. Você tem um casal em casa, e aí o homem, machista, proíbe a mulher trabalhar fora, né? Uma relação abusiva e tal. E aí, depois de proibir a mulher trabalhar fora, o bicho chega e diz assim, olha, quem coloca dinheiro na casa, quem sustenta a casa sou eu. Não, é claro que é, porque a mulher está proibida de trabalhar fora, não é que queria, não conseguiu, não, está proibida, sabe? Então, você cria um modelo econômico que destrói a complexidade produtiva da economia, dando uma turbinação dos setores primários exportadores e depois diz assim, o agronegócio salva o Brasil, porque ele que garante o crescimento econômico e a entrada de dólares. Mal comparando, isso é a mesma coisa que na época da República Velha ou República Oligárquica, dizer que o café salvava a economia brasileira, dado que mais ou menos 70% das exportações brasileiras, em algum momento até mais, até 80%, 82%, eram de café. Consequentemente, quem trazia divisas, moeda forte, para o Brasil, nessa época não era o dólar, né? Era um mix de moedas, principalmente acabei de esquecer o nome da moeda da Inglaterra, gente. Pelo amor de Deus, Maxwell, coloca aí na tela, por favor. A Libra. Enfim, acho que é a Libra. Quem trazia divisas era o café. Então era o quê? O café salvava o Brasil na época da República Velha? Sabe? Desculpa, gente, esse raciocínio não faz sentido, assim. Não faz sentido absolutamente nenhum. O terceiro erro, muito comum, é afirmar que o problema não é o agronegócio, o problema são bandidos do agronegócio, né? O Reinaldo Azevedo passa a vida tentando convencer o povo brasileiro disso. Ele fala o agro mesmo, o agro profissional, que exporta é sério, é responsável e tal. O problema são os trogloditas, são os bandidos que estão ali no agronegócio. Veja, gente, isso é falso, sabe? Isso é falso, isso não sustenta a diferença entre um agro bom que cumpre as leis e um agro mau. Dentre outras coisas, é só se fazer uma pergunta básica. Cadê a posição política objetiva desse suposto agro bom? Cadê essa posição política na mídia burguesa? Cadê essa posição política no Congresso Nacional? Cadê essa posição política a nível de pressão na mal chamada sociedade civil a partir de estudos, defesa de políticas, marcos de proteção e por aí vai? Veja, isso não existe. Isso não está colocado, percebe? Supostamente tem uma parte do agro que é boa e que defende proteção ambiental. Veja, não é verdade. Porque eu acho engraçado isso. Eu lembro que na época do governo Bolsonaro tinha gente que sustentava que existia um setor militar nacionalista e democrático nas Forças Armadas. Aí no governo Bolsonaro eu sempre perguntava, gente, veja, uma coisa é dizer que existe individualmente militares que são de esquerda, nacionalistas, democráticos. Eu conheço, inclusive tem ex-alunos meus que fizeram a prova de sargento, estão lá, não sei o que, tudo certo. Coisa é setor.
Setor pressupõe um grupo com algum nível de organização, de articulação, expressão política, por aí vai. Como é que vocês estão sustentando que existe uma coisa que ninguém vê a prova? É a mesma coisa, não, tem um agro do bem, que não apoia a grilagem de terra, que não apoia matar indígena, que não apoia matar militante da MST, que não apoia matar quilombola, que não apoia sair tacando fogo em reserva indígena e por aí vai. Não, beleza, existe. Cadê a posição política? Cadê a expressão política disso? Como é que isso se expressa, por exemplo, na mídia burguesa, no debate acadêmico, na institucionalidade do Estado, na bancada ruralista, no Congresso Nacional, no Ministério da Agricultura? Como é que isso se expressa? Cadê? Percebe? E aí, gente, desculpa, afirmar que existe um setor da sociedade que tem uma posição e ninguém vê essa posição, você tá mentindo. É a famosa política Gasparzinho, né? Existe, mas ninguém vê. Então, veja, há um problema aqui de modelo. Eu debati muito nos vídeos do canal. Bota aí, Maxwell. Enfim, o canal tem tanto vídeo que eu tenho muita dificuldade, mas eu lancei um vídeo há uns tempos atrás, algumas semanas, falando sobre capitalismo, destruição ambiental, alguma coisa assim. Maxwell vai achar, tenho fé, em que eu faço um debate sobre como a lógica do capitalismo é em si destrutiva, né? E como na especificidade do capitalismo dependente brasileiro, essa dinâmica cada vez mais primária e exportadora, potencializa destruição do meio ambiente e das próprias condições de vida, de maneira geral, no Brasil, né? Eu quero debater com vocês o que fazer de imediato, pegando uma linguagem quase clássica do troctismo, o programa mínimo e o programa máximo, né? O que defender agora de mudanças imediatas, de pautas imediatas e uma perspectiva de longo prazo. É óbvio que a estratégia para enfrentar a questão climática é uma estratégia de uma revolução brasileira que transforma a economia, não a economia pauta na necessidade do lucro, né? E na necessidade de um consumo irracional para atender a taxa de lucratividade dos monopólios capitalistas. Uma economia planificada, voltada para atender às necessidades fundamentais das pessoas, inclusive para garantir um ambiente habitável, né? No Brasil e no mundo. Mas, para além dessa dimensão estratégica, que nunca pode ser perdida de vista, porque um ambientalismo fora de um debate revolucionário, desculpa, gente, tendencialmente é chaveque e blá blá blá. Assim, é isso. Acho que tem medidas de curto, médio e longo prazo que a gente tem que colocar em cena dentro de um marco de orientação política. Assim, como é que a gente vai responder ao desastre que está em curso? E aí, nos últimos dias, saíram 2 textos que eu acho fundamentais para a gente pensar como responder isso, né? O Em Defesa do Comunismo, bota aí na tela, Maxwell, site do PCBR, vem publicando vários textos muito importantes sobre o tema. O vídeo de domingo passado, eu li um texto do Em Defesa do Comunismo, do site do PCBR, e agora eu vou trabalhar com textos de sites diferentes para ajudar a circular essa literatura crítica que vem dando um norte político, né? O que é que a gente pensa quanto marxista-leninista para dar respostas táticas e respostas estratégicas à destruição provocada pelo capitalismo no geral e pelo agronegócio em particular. Por isso que o subtítulo desse vídeo, de maneira provocativa, é um marxismo-leninismo ecológico. Então vamos lá. O primeiro texto é esse aqui, da Bianca Walowski. E assim, o título é maravilhoso. Não dá para ser contra as queimadas e continuar financiando o agronegócio. Eu acho que a Bianca aqui, ela vai na veia, né? Na jugular do problema. Vamos lá. Vamos começar aqui uma leitura, gente. Presta atenção. Recentemente, o governo federal, leia-se governo Lula, anunciou o maior plano safra da história. Cerca de 400,59 bilhões de reais destinados a apoiar a produção agrícola do Brasil por meio do fornecimento de crédito acessível, um aumento de 10% em relação ao programa anterior. Gente, veja, eu já falei isso muito no canal, muito mesmo, assim, não dá para você dizer que é contra o agronegócio, não dá para você dizer que defende transição energética, transição ecológica e tá comemorando que o plano safra para o agronegócio bateu recorde, gente, pelo amor de Deus. O que é que significa o plano safra bater recorde de valor? Significa encher de dinheiro a produção de soja, a pecuária, a produção de milho para exportação. Significa dar dinheiro para os nossos inimigos de classe que estão destruindo o país, o meio ambiente e atacando de maneira sistemática os povos originários. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos ligar o Lé com o Cré. Ah, não, eu apoio o MST. Porra, o governo Lula é foda, plano safra do caralho. Tipo, não dá. Ah, não, eu apoio os indígenas, eu apoio os quilombolas. Caralho, o governo Lula é foda, o plano safra aí.
Pelo amor de Deus, né, gente? Assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não deveria existir plano safra para o agronegócio. Ponto. Não deveria existir plano safra para o agronegócio. Isso deveria acabar. A pauta é acabar com isso. Por quê? Porque a gente vai financiar a produção de soja para exportação, que não produz tecnologia, não gera emprego, não paga imposto, só deixa destruição ambiental e faz com que meia dúzia de fulano fique bilionário. Por quê? Financiar isso com dinheiro público. Vamos lá. Vamos pensar fora da caixinha, vamos pensar criticamente, sabe? Se a gente quer realmente enfrentar a situação dramática que a gente está vivendo, os produtores rurais podem contar ainda com mais de 108 bilhões em recursos de letra de crédito do agronegócio, LCA, por emissões de cédulas do produtor rural, que são incentivos complementares. No total, são 508 bilhões para o desenvolvimento do agro nacional. O valor do Plano Safra para a Agricultura Familiar 2024-2025 também é o maior da história, mas seu valor é muito mais modesto do que o outro, de 76 bilhões, ainda que, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, aproximadamente 77 dos estabelecimentos agropecuários sejam classificados como agricultura familiar, sendo eles empregadores de cerca de 10,1 milhões de pessoas, ou 67% da mão de obra dos estabelecimentos rurais. Gente, vocês percebem a dimensão disso? Veja, 77% dos estabelecimentos agropecuários são classificados como agricultura familiar. Empregam mais de 10 milhões de pessoas. E por que essa média e pequena propriedade não aparece como força política no cenário brasileiro? Porque o agronegócio, ele adotou uma estratégia muito inteligente, com apoio fundamental da Rede Globo, que tem progressista, imbecil, que acha que a Globo é de esquerda, que apoia a Globo, que gosta da Globo e não sei o quê. Esquecer o papel da Globo nessa limpagem da imagem da grande propriedade da terra no Brasil, do agronegócio, né? Mas gosta da Globo, porque a Globo tem negro no BBB, porque a Globo agora gosta de mulher, a Globo agora gosta de gay, porque a Globo é da diversidade, e matando a gente, né? Matando, tocando fogo, matando quilombola, matando indígena, matando todo mundo de fumaça e poluindo o rio, e a Globo toma ali, a Agratec, a Agrapop, e a galera gostando da Globo, sabe? Enfim. E aí, veja, uma das coisas, eu já debati isso aqui no meu canal, e assim, gente, tem coisas que são chocantes, assim. Veja, no Nordeste brasileiro, né, que existe uma suposta hegemonia progressista, né, do lulismo e tal, um bocado de governador supostamente progressista, só 4% da agricultura familiar é mecanizada. Já falei no canal várias vezes, o MST foi numa missão diplomática para a China, buscou costurar parcerias com governos estaduais para importar máquinas da China, né, máquinas agrícolas, para pequena e média propriedade, e ver as possibilidades, inclusive, de produzir essas máquinas aqui. O governo Lula, só muito tarde, de maneira muito tímida, entrou na jogada. O governo Lula é o 5º mandato do PT, é o 3º mandato do Lula. Nunca, absolutamente nunca, apresentou uma estratégia econômica para criar uma unidade entre pequena e média propriedade, estimulando processos de mecanização, aumento da produtividade e práticas produtivas não destrutivas ao meio ambiente, como a produção agroecológica, fazendo com que a composição social do meio rural brasileiro e a dinâmica que está ali colocada de própria circulação de conhecimento, divisão social do trabalho, ambiente cultural mudasse. Então, o 5º governo, os caras em nenhum momento fizeram assim: meu irmão, minha irmã em Cristo, vamos fazer um programa aqui que vai ter uns 4 pés, né? Um pé de financiamento da mecanização e aumento da produtividade, financiamento de crédito direcionado, estímulo à inovação e o associativismo nas formas de produção, de cooperação e de comercialização dos produtos, e uma dinâmica de maior conexão entre atividade de ensino, pesquisa e extensão e as dinâmicas produtivas do ambiente rural, né? Conectando cada vez mais as universidades, os centros de pesquisa, de estudo, com a pequena e a média propriedade, para mudar a composição político-ideológica social da relação de forças no campo. O governo nunca fez isso, gente, sabe? Tem uma reserva de força política, porque, veja, não faz sentido do ponto de vista lógico, pelo amor de Jesus Cristo, não faz sentido que
um pequeno produtor de macaxeira ou um médio produtor de melão se sinta representado por um grande produtor de soja. Não faz sentido do ponto de vista de interesse e política econômica, são diferentes. Só que o agronegócio conseguiu isso de maneira muito eficiente, sabe? Criar essa ilusão que todo mundo é agro. Ah, você é pequeno proprietário? Você é agro. Você é médio proprietário? Você é agro. Eu tenho uma fazenda do tamanho da Paraíba. Eu também sou agro igual você, que é pequeno proprietário. O quinto governo petista. Os caras nunca fizeram nada. As pessoas não cobram. As pessoas aceitam. Ah, Jones, o Congresso, mas isso não depende do Congresso não, porra. Tem a Caixa, tem o Banco Central, tem o BNDES, tem o Ministério da Economia, tem o Ministério da Indústria, tem o Ministério do Planejamento, sabe? Tem o Ministério da Agricultura. Isso é o tipo de coisa que em várias dimensões dá para colocar em prática essa estratégia sem depender de nenhuma aprovação de um novo marco legislativo no Congresso Nacional, sabe? Então, assim, é um deserto de ideias de um lado e um mar, um tsunami de justificativas para paralisia, covardia e prostração, e rendição político-ideológica. Ao mesmo tempo, no último mês, o Brasil acompanhou de modo agonizante incêndios e queimadas por todo o país, mas principalmente biomas como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal foram os mais afetados. Os dados do Monitor do Fogo, iniciativa da rede MAP Biomas, revelam que o Brasil perdeu 5,65 milhões de hectares para queimadas em agosto, em área equivalente ao estado da Paraíba. Esse número representa um aumento de 14,9% em relação ao mesmo período de 2023 e configura o maior valor da série histórica do projeto, que começa em 2019. Quase 2/3, 65% da extensão queimada em agosto foi de vegetação nativa, sendo o Cerrado o bioma com maior área queimada, com 2,4 milhões de hectares, ou 43% de toda a área queimada no Brasil, no período. Tem uma conversa safada que é pensar a questão ambiental só a partir do bioma amazônico. Veja, gente, é óbvio, é lógico que o bioma amazônico é fundamental. Mas assim, é uma sacanagem para fazer graça para gringo só falar do bioma amazônico, né? O Brasil tem um Cerrado, tem o Pantanal, tem a Caatinga, tem a Mata Atlântica, tem os Pampas. Então, assim, como é que é isso, gente? Eu vi o Valério Arcari, marxista, dirigente da resistência do PSOL, ele num texto vai avaliar o governo Lula, os pontos positivos, ele fala: o desmatamento na Amazônia foi reduzido. Assim, é só a Amazônia que conta, gente, e o resto, foda-se, né? Sabe? E ainda tem uma malícia nessa questão de redução do desmatamento, que já a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Com 2 milhões de hectares queimados, a Amazônia vem em seguida. 1 a cada 4 hectares queimados está em áreas de pastagem, usadas para pecuária, segundo o Monitor do Fogo. Ainda que Legislativo, Executivo e Judiciário federais tenham recentemente assinado o Pacto pela Transformação Ecológica para enfrentar as mudanças climáticas, com um acordo prevendo mudanças na economia e na cultura, visando diminuir a pressão do desenvolvimento nacional sobre recursos naturais. De fato, o que se percebe é uma completa dissociação na interpretação das necessidades e urgências ambientais pelos chefes do Legislativo. Arthur Lira, por exemplo, se diz contrário a qualquer mudança no Código Florestal brasileiro, e Rodrigo Pacheco considera os incêndios como algo marginal e sem qualquer ligação com a legislação que o Brasil possui ou não para enfrentar o problema. O Observatório do Clima indica ainda 25 projetos e 3 PECs em tramitação que afetam direitos ambientais por meio da flexibilização da proteção de vegetação, licenciamento ambiental e financiamento da política ambiental. Também não é possível esquecer que o Congresso aprovou a Lei do Marco Temporal, determinando que as demarcações de terras indígenas seriam válidas apenas para as áreas que estivessem sob ocupação até o ano de 1988. No entanto, em setembro de 2023, o STF rejeitou a tese. Apesar disso, em dezembro, o Congresso voltou a aprovar uma lei contrária à decisão do STF, o que levou à contestação judicial por inconstitucionalidade. É amplamente reconhecido que a demarcação de terras indígenas é uma forma de proteção ambiental. O MAP Biomas relata que as terras indígenas ocupam 13% do território brasileiro, concentrando 19% da vegetação nativa, com apenas 1% de perda nos últimos 39 anos. 39 anos. Veja, gente, o que esses dados mostram é que demarcação de terras indígenas é a forma de proteção ambiental. Nos últimos 39 anos,
as terras indígenas do Brasil perderam 1% apenas de vegetação nativa. Proteção da natureza, proteção do meio ambiente, conservação da fauna e da flora passa diretamente por garantir a demarcação das terras indígenas, dentre outras coisas, pela relação, de maneira geral, que os povos indígenas têm com a terra. A terra, para os povos indígenas, não é um meio de exploração, de destruir ao máximo possível para ter uma taxa de lucro satisfatória, né? A relação é outra, não é uma relação mercantil, mercantilizada. Então, assim, defender a demarcação de terras indígenas é fundamental na proteção do meio ambiente no Brasil, além, né, da própria garantia dos direitos fundamentais dos povos indígenas no Brasil. Não há como negar que o Legislativo Nacional prefere atuar em favor do agro e contra o meio ambiente e a população brasileira. Afinal, qual o sentido da aprovação do marco temporal, se não garantir mais áreas para o agronegócio? É da Lei 14.785 que amplia a liberação de agrotóxicos no país, sendo que o Brasil já é o maior consumidor desse tipo de produto do mundo. Outro caso é o PL 5.822, que visa o licenciamento ambiental de lavras garimpeiras de pequeno porte em unidades de conservação de uso sustentável do tipo Floresta Nacional. Há também o PL 2.374, conhecido como PL da Anistia para Desmatadores, pois permite a regularização de propriedades rurais que não respeitam os limites mínimos de reserva legal em razão de desmatamento de vegetação nativa realizadas entre 22 de julho de 2008 e 25 de maio de 2012. São tantos exemplos de uma atuação legislativa que favorece o que hoje se entende por crime ambiental que as falas de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira sobre o Pacto pela Transformação Ecológica soam como um deboche de péssimo gosto. É que a gente chega no ponto central. Veja, mas além de condenar o legislativo e seu trabalho que deprecia o meio ambiente brasileiro, é preciso responsabilizar o governo federal, leia-se governo Lula, pelo seu financiamento massivo a um tipo de atividade que está claramente ligada aos recentes incêndios do país. De que adianta anunciar a liberação de 137 milhões de reais por meio de uma medida provisória para combater os incêndios no Pantanal e ao mesmo tempo comemorar o maior plano safra da história? Fora que, gente, cá entre nós, veja, a gente que é pobre acha que 137 milhões é muito dinheiro, viu? Isso é nada. Para a emergência que está ali colocada, isso não é absolutamente nada. Estamos falando aqui de orçamento público, de Estado, não é, porra, a gente que é pobre é isso. Imagina ganhar 137 milhões, a gente pensa assim, cara, tô rico pro resto da vida. Não é assim, né, gente? Para a ação pública, né, nessa dimensão de emergência que está colocada, né? Continuando. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento da agência pública, a Fazenda Bauru, no município de Colniza, foi a que teve mais focos de incêndio registrados em todo o ano de 2024. Contudo, a Fazenda Bauru tem um histórico envolvendo incêndios criminosos. Em 2022, uma operação policial descobriu um plano para fazer um novo Dia do Fogo no local. A terra-alvo desses incêndios é grilada e posteriormente utilizada para pecuária ou plantio. Em todo o ano é isso. O setor agropecuário aproveita esse período de seca para ampliar ilegalmente suas áreas de cultivo, enquanto prepara a terra para o plantio da nova safra de commodities, como a soja. O modelo do agronegócio é, por natureza, prejudicial ao meio ambiente, além do sistema fundiário brasileiro ser excludente e necessitado de reforma agrária. A industrialização da agricultura para fazer frente ao crescimento do sistema capitalista causa ruptura sociometabólica homem-natureza. Se essa dinâmica de expansão e exploração continuar, não há dúvida que a espécie humana será extinta. Por isso, muito mais do que punir quem pratica crimes ambientais como incêndios, é necessário um programa de desinvestimento e sanção no agronegócio. Existe, afinal, lógica em continuar fazendo planos safras bilionários, promover isenção de impostos para esse setor que está vinculado a crimes ambientais, mau uso do solo, violência no campo e uma profunda desigualdade social. Através de medidas governamentais, a sociedade brasileira vem, ano após ano, financiando
toda a problemática do agro. Isso precisa acabar. Precisa-se urgentemente ir além. As pessoas estão cientes que a coisa toda está indo mal. Ninguém está feliz respirando ar tóxico e uma grande parte do país foi submetida nos últimos dias por conta de queimados criminosos. Sem contar os rios infectados por agrotóxicos e uma ampla gama de alimentos também cobertos desses agentes fitossanitários, reforçando a necessidade de agir para garantir a reforma agrária, a agroecologia e a demarcação das terras indígenas e quilombolas é tarefa imediata a quem de fato se preocupa com o futuro do país, assim como desfinanciar o agronegócio e promover sanções severas a quem pratica crimes ambientais. Basta de dinheiro público para o agro. Aí sabe o que vai acontecer? Alguém vai dizer assim, Jones, mas não dá, eles são muito poderosos, a bancada do boi é foda, e não sei o que. Veja, gente, tudo isso é verdade. Veja, eu tenho muita dificuldade em entender uma lógica que é assim, galera, o mundo tá acabando, deu merda. Se a gente não fizer nada, vai acabar a espécie humana. Aí diga assim, não, beleza, vamos começar então uma campanha política, um debate político sobre desfinanciar o agro, acabar com o dinheiro público do agro, traçar uma estratégia para garantir uma união econômica, político-ideológica produtiva entre pequena e média propriedade, estimulando novas práticas produtivas não destrutivas, avançar na reforma agrária, na demarcação de terras indígenas e quilombolas e no zoneamento econômico ecológico, que, inclusive, garanta uma ampla reconversão produtiva na dinâmica de reforma agrária do país. Ela vai dizer, dá não, Jones. Aí é foda, porque o Congresso... Então assim, gente, aí vocês não estão preocupados a sério, né? É retórica da boca pra fora, né? É papinho de apocalipse, sabe? Porque aí o mundo vai acabar, mas não dá não pra gente defender, pautar o agronegócio não, porque o Congresso é foda. Então aí, gente, assim... é difícil, sabe? É difícil. Veja, o desfinanciamento do agronegócio e o direcionamento de recursos públicos para estimular práticas produtivas no campo, pautadas em agroecologia, em técnicas de produção de agroflorestas que não sejam destrutivas, danosas ao meio ambiente, assim, é o básico. Se a gente não consegue pautar isso conectado com temas mais estruturais como a reforma agrária, a gente não quer enfrentar o negócio, a gente tá com um papinho para agradar a bolha militante, sabe? Ah, Júnior, mas isso não tem força hoje. De fato, não tem força hoje. O SUS, quando foi criado, se falava de um SUS nos anos 50, né? Demorou, teve 21 anos de ditadura. Só que assim, a gente precisa começar, né? Eu acho que não vai demorar 21 anos não, porque a gente nem tem 21 anos de bobeira assim não. Mas assim, precisa começar, né? Sabe? Então assim, desfinanciar o agro é o mínimo. É o mínimo. Na real, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu, enfim, tô atolado de trabalho porque eu tô com uma disciplina de conclusão do doutorado, né? Artigos de conclusão de disciplina do doutorado para fazer. E aí eu entreguei um artigo já em que eu cito, por exemplo, a proposta de reforma agrária do João Goulart. O João Goulart, antes do golpe, tinha um artigo na proposta de reforma agrária que era fantástico, que é: toda propriedade agrícola ou pastoril é obrigada por lei a produzir predominantemente para o mercado interno. Essa era a proposta de reforma agrária do João Goulart. Que era moderado, viu? Nem era comunista, nem era socialista, nem era marxista, nem era porra nenhuma dessa. Toda propriedade agrícola e pastoril é obrigada a destinar sua produção diretamente para o mercado interno. Então pode pegar terra do tamanho da Bahia para produzir soja, para engordar porco na China? Pode não, meu parceiro. Pode não, ó. Foda. Assim, gente, tá fora da realidade. Pois é, gente. E aí, se não entrar na realidade, a gente vai tudo morrer. Sabe? É basicamente isso. Na realidade, a gente vai tudo morrer, sabe? E aí, entrando pro segundo texto, fundamental. E aqui, o meu camarada e amigo Davi Decache, na sua melhor forma, batendo na austeridade, né? O que Davi Decache bate na austeridade é o que o Botafogo apanha em campo. Coitado do Botafogo, mas tem uma pena. Vamos lá. O Brasil arde. O Brasil arde. E não é só o fogo que consome nossas florestas, é também a omissão estrutural e deliberada dos governantes que, presos às regras de austeridade, repetem que não há recursos para combater a destruição ambiental. A deteriorização do orçamento federal destinado ao meio ambiente reflete esta lógica perversa, onde a austeridade é tratada como um dogma, enquanto a realidade arde diante de nossos olhos. O mesmo tipo de corte orçamentário foi visto na prevenção às enchentes no Rio Grande do Sul.
no início do ano. Aí aqui o Davi traz o dado, presta atenção aqui, gente. O dado sobre orçamento para o meio ambiente e mudança climática. Antes se chamava só Ministério do Meio Ambiente, né? Gente, presta muita atenção nisso aqui. Repara nessa linha aqui, ó. O orçamento que o Lula pega, né? Nos primeiros 2 anos do governo dele se mantém basicamente o mesmo. Aí em 2015 o orçamento cresce, 2016 cresce, 2017 cresce, 2019 cresce, né? 2010 cresce também. É assim, cresce na série histórica, né? Reduz em relação a 2009, mas cresce. Aí 2011, primeiro ano do governo Dilma, aí cai, aí dá uma subidinha. 2013, sobe também, importante. Isso aqui é na casa dos bilhões, viu, gente? Vamos lá. Aí 2014, desaba, governo Dilma, viu, gente? 2015, fudeu, cai mais ainda. 2016, cai. Aí, 2017, no governo golpista do Michel Temer, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente sobe. Sobe mais do que no governo Dilma, ainda assim, é surreal. Novamente citando o Valério Arcari, porque amanhã vai sair um vídeo debatendo com ele. O Valério Arcari diz que Lula tá fazendo reformas, né? O Valério Arcari esqueceu a diferença entre política pública e reforma. Aí ele diz assim, não, porque o governo Lula tá fazendo reformas progressivas. Aí ele cita o aumento do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Pela lógica do Valério Arcari, o Temer fez reforma, né? Assim, aí, gente. O orçamento aqui do meio ambiente, aqui, ó, 2017, com o Temer, aumentou frente a 2016, frente a 2015. Então, pela lógica da galera agora que faz de tudo para defender Lula, o Temer é reformista, né? Porque aumentar o orçamento do ministério e fazer reforma, sabe? Tem coisas que são surreais. E aí 2018 cai, 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, sobe, em 2020 cai violentamente, 2021 na pandemia é o pior ano da série histórica, 2022 dá uma subida um pouco, mas assim, baixíssimo, 2023... primeiro ano do governo Lula sobe um pouquinho, mais baixo. 2024 sobe bem pouquinho em relação a 2023 e 2025 sobe um pouquinho mais. Consequência prática, tudo na casa dos 4 bilhões. Consequência prática também, menos de 1% do PIB investido, sabe? Assim, 4 bilhões de novo. É muita coisa? Não, velho. Não é não. Não é não, especialmente para quem diz que a vida humana está ameaçada, sabe? Então veja, para além de transformações produtivas na estrutura de propriedade, o mínimo que você precisa, inclusive como um iniciar do processo, é investimento público. Investimento público em quê, gente? Investimento público em proteção ambiental, né? Em você ter órgãos de proteção ambiental como IBAMA e ICMBio fortalecidos, com recurso, com orçamento, com equipamento, com funcionalismo público, com concurso, sabe? Você ter universidades, centros de pesquisa e de estudos vocacionados para estudo, para recuperação de solo, para reflorestamento, para criar uma indústria de biotecnologia a partir do registro de patentes, inclusive garantindo retorno financeiro mesmo, porque essa retórica, a floresta vale mais em pé do que derrubada. Tá, beleza, a galera tá passando fome agora, tá na miséria. E aí, como é que faz para, por exemplo, não recrutar essas pessoas pro garimpo ilegal, para as atividades de madeireira ilegal? Tem que dar condições econômicas, de vida, sabe? Há várias possibilidades e estratégias, mas nada disso é colocado em cena e nem vai ser com esse orçamento aí pífio, né, gente? Vamos lá, cá entre nós? Inclusive, se não me falha a memória, alguém me falou, eu não lembro se foi no Instagram ou se foi comentário de vídeo meu, que parece que brigadista que combate o fogo ganha um salário mínimo. Eu vou até atrás dessa informação depois para gravar um vídeo. Inclusive, quem você estiver vendo esse vídeo, tiver bons materiais sobre isso, me mande, por favor, porque assim, gente, imagina assim, caralho, eu vou arriscar a vida aqui para salvar o meio ambiente, para proteger as pessoas dos efeitos das queimadas e tal. Toma aí, parceiro, um salário mínimo, fode aí, vai embora, sabe? E assim, é um salário mínimo, só não tem nem sequer adicional de periculosidade. Não vou dizer eu não acredito não, porque eu acredito, mas assim, é surreal, né? Se for isso mesmo, eu vou me aprofundar nisso. Na semana que vem eu volto com esse assunto no canal. Voltando aqui. E aqui, avançando um pouco no texto, mais abaixo, Davi faz o seguinte argumento. A pergunta que precisamos nos fazer é: vamos seguir com essa política de austeridade, destruindo a capacidade do Estado de agir preventivamente e aguardando a próxima crise para improvisar mais uma resposta? Vamos continuar aceitando esses ciclos viciosos de desastres mal administrados, como ocorreu com as enchentes no Rio Grande do Sul e agora se repete com as
queimadas. Em outro momento do texto, Davi pontua: o arcabouço perpetua a verdadeira irresponsabilidade fiscal ao não garantir funções mínimas do Estado diante das crises ambientais. Retirar os gastos ambientais das restrições fiscais é o mínimo, mas está longe do ideal, que seria o abandono completo de regras fiscais negacionistas e procíclicas que inviabilizam o cumprimento dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Em outro momento mais abaixo, o Davi continua: a verdadeira responsabilidade com os gastos públicos, especialmente os ambientais, deve estar atrelada a um planejamento sólido de curto, médio e longo prazo, focado em preparar e adaptar o país para eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, ao invés de esperar pela tragédia para então buscar crédito extraordinário. O caso do Rio Grande do Sul é um exemplo do impacto devastador do negacionismo fiscal. A região sofreu perdas e danos muito maiores do que deveria, simplesmente porque a prevenção foi deixada de lado em nome da austeridade fiscal. Ignorar os alertas e negligenciar os investimentos necessários para evitar catástrofes, o governo foi forçado a gastar muito mais em reconstrução do que teria gasto se houvesse investido previamente na prevenção e adaptação. Presta atenção nesse dado aqui agora, é assustador. Dados do governo federal mostram que entre 2018 e 2024, os recursos destinados à reconstrução de desastres no estado foram 7 vezes maiores que os recursos alocados para a prevenção. O recurso gasto para reconstruir o que foi destruído foi 7 vezes maior do que o gasto com prevenção. Entenderam? Isso reflete uma escolha política desastrosa, onde o foco reativo gera um custo financeiro e social muito mais elevado, além de perdas irreversíveis ao meio ambiente e à vida das pessoas. Sem planejamento adequado e recursos garantidos, o Brasil será vulnerável diante de eventos climáticos extremos, como queimadas e enchentes. Em vez de agir preventivamente, os gastos ambientais aumentam dramaticamente apenas após as tragédias, seguidos de cortes severos. Esse ciclo de austeridade fiscal, que catalisa desastres e depois responde com crédito extraordinário, compromete gravemente a fiscalização, criando brechas para desvio e falta de transparência. Ironicamente, a própria austeridade, que segundo seus defensores deveria garantir eficiência, tem se mostrado uma das principais causas da desorganização orçamentária e da falta de controle sobre recursos destinados à prevenção ambiental. Quando o Estado só age após a catástrofe sem planejamento, fica ainda mais difícil garantir a transparência nos gastos, e a resposta emergencial acaba se tornando mais uma ferramenta de improviso e desperdício. E aqui o Davi arremata a conclusão final e tal. Veja, gente, não tem como a gente responder ao drama que está colocado sem 3 marcos de atuação fundamentais: derrubar o novo teto de gastos para garantir investimento público significativo para capacidade de proteção ambiental, assim, para capacidade de aparelhamento, de equipamento, de força de trabalho, de orçamento, do IBAMA, do ICMBio e por aí vai. Isso por um lado. Conectado, inclusive, com outros órgãos importantes, né, que, ainda que não sejam diretamente do ponto de vista do papel da proteção ambiental, tem função com a FUNAI, né? A gente viu que terras indígenas demarcadas garantem proteção ambiental. Então, assim, sem acabar com a austeridade, sem acabar com o teto de gastos, não tem como parar essa destruição. Então você aí que acha normal o governo Lula empurrar novo teto de gastos, meta de déficit zero, meu amigo, você está contribuindo com o fim do mundo. Basicamente, assim. É isso. Assim. Ah, não tome muito banho, um banho muito longo, não escove os dentes com a torneira ligada. Não, o que fode mesmo o meio ambiente é você defender a austeridade do novo teto de gastos e justificar essa merda, sabe? É isso. Segundo ponto aí, não dá para realmente enfrentar as mudanças climáticas mantendo o financiamento para o agronegócio. Assim, campanha de desfinanciamento do agronegócio, nenhum dinheiro público para o agronegócio e um projeto político de transformação da dinâmica produtiva e das práticas produtivas na produção agrícola brasileira, no campo brasileiro, pautado na agroecologia, em técnicas produtivas que não estejam baseados na monocultura expansiva, predatória, voltada basicamente para a exportação. Além disso, né, mudar as relações de dinâmica de propriedade de terra, então reforma agrária, garantia de demarcação de terras para indígenas e quilombolas, e também a garantia dos modos de vida de populações tradicionais, né, que em várias regiões tem importância muito grande
luta pela terra e, assim, gente, um próprio enfrentamento desse padrão primário exportador combinado com rentismo. Assim, quem mantém o modelo econômico neoliberal em curso, gente, desculpa, é inimigo do meio ambiente. Ah, não, eu acho importante, vou ter desmatamento zero, é mentira. Ah, não, o desmatamento da Amazônia reduziu. Tá, veja, gente, presta atenção. Não sei se vocês entendem isso. E esse ponto é fundamental para caminhar para a conclusão. Quando se fala assim, o desmatamento da Amazônia caiu 30%. Caiu 30% significa o quê? Significa que nesse ano, frente ao ano passado, o desmatamento caiu 30%. Ou seja, se ano passado desmatou 100 hectares, esse ano só com todas as aspas, desmatou 70. Mas continua o desmatamento. Percebe? E dizer que 30 hectares a menos foram desmatados não significa dizer que aqueles 100 hectares do ano passado estão em processo, por exemplo, de recuperação e reflorestamento. Vocês entendem isso? Veja, dizer que o desmatamento caiu de um ano para outro significa só dizer que, estão desmatando um pouquinho menos, mas segue desmatando. E as áreas já desmatadas têm projeto de recuperação? Esse índice, ele não diz nada sobre isso. É um índice meio falso. Por quê? Quando você diz assim, o desmatamento reduziu 30%, é quase a mesma coisa de você dizer assim, bicho, ano passado eu levei 3 facadas. Foi foda, um anozinho, mas esse ano tá bom. Aí alguém pergunta, por que, Junes, esse ano tá bom? Porque esse ano eu só levei uma facada. Veja, gente, não tá bom não. Tá menos pior do que no ano passado, né? Que foi 3 facadas. Mas assim, o ideal era não levar facada nenhuma, sabe? Então assim, a perspectiva tem que ser desmatamento zero. E um programa de recuperação de áreas degradadas. Gigantesco, sabe? Então, esse número, o desmatamento na Amazônia reduziu. Nos outros biomas, né? Tudo com menos centro. Mas a galera gosta de fazer graça para francês, para Leonardo DiCaprio, não sei o que, só fala da Amazônia. Mas, reparem, tá em debate no Brasil, por exemplo, as figuras que vocês acompanham, tá? Os parlamentares, né? Os ministros. Está em debate no Brasil um grande programa de recuperação nacional de áreas degradadas. Sabe? Vocês não entendem isso? Como todo esse debate desse tal progressismo, desse campo progressista, é um debate cheio de chaveco, cheio de mentira. É importante a gente encarar o tema com a seriedade, sabe? Se a gente diz mesmo, não, a humanidade está ameaçada de extinção, vamos tratar com seriedade, vamos até a raiz da questão, porque senão, gente, é isso. Eu acho que a gente está se auto-enganando. Dito isso, no dia 30 desse mês, eu vou estar lá na USP, né? Na Madre Superiora, na USP, debatendo como derrotar a extrema-direita e enfrentar a crise climática. Vai estar lá a vereadora Luana Alves, a deputada Sâmia Bonfim, a deputada Mônica Seixas e o camarada Vladimir Safatli. O card está aparecendo aí na tela, o endereço. Todo mundo apareça lá, eu espero vocês, para a gente continuar e aprofundar esse debate. Num vídeo recente do canal, eu vi que alguém elogiou que meu canal vem dando cada vez mais atenção à questão ambiental, à questão climática, que eu venho falando bem do tema. Agradeço o elogio. Eu venho lendo, venho estudando, venho me preparando para cada vez mais abordar com qualidade o tema. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.